Muito bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, queridos. Hoje eu queria trazer uma passagem que está no livro de Provérbios, no capítulo de número 3, verso 6. Olha o que essa passagem nos ensina da Bíblia. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Até aqui. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. O sábio rei Salomão diz aqui que a gente deve buscar a vontade de Deus em tudo que a gente fizer. E se a gente assim o fizer, Ele irá conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. É muito interessante que muitas vezes a gente até pede para que Deus conduza a nossa vida, que Ele nos oriente. Mas na maioria das vezes, a gente faz uma espécie de rotas que Deus deve cumprir. A gente monta uma espécie de cronograma e entrega na mão de Deus, esperando que Deus siga aquele cronograma. Deixar que Deus conduza o nosso caminho significa deixar que Ele estabeleça o que é melhor ou não para a nossa vida. Algumas pessoas pensam assim, não, mas na verdade Deus nos deu uma mente, uma razão, um intelecto, nós somos capazes de decidir fazer as nossas escolhas. É verdade. Só que existe uma coisa que muitas vezes a gente não leva em consideração. E o apóstolo Paulo escreve sobre isso, chamando a nossa atenção. Olha o que Paulo fala sobre esse aspecto. Está lá no livro de Romanos. Olha o que diz o texto. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso está lá em Romanos capítulo 7. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando dessa ambiguidade humana. Você já se percebeu, com certeza, você já se percebeu tomando decisões que você falou, não deveria ter feito isso. Falando coisas que você percebe e fala, poxa, eu não deveria ter falado isso dessa maneira. Eu não deveria ter tomado essa decisão. A nossa natureza é ambígua, né? O que a Bíblia fala é sobre o pecado, ou seja, nós somos contraditórios. E por mais que a gente seja bem intencionado, muitas vezes nós somos surpreendidos por forças maiores do que nós, que nos faz tomar decisões, falar coisas, agir de maneira que na verdade a gente vem se arrepender mais tarde. Por isso a importância de permitir e buscar cada vez mais que Deus conduza a nossa vida e a nossa história, para que Ele nos conduza da melhor maneira possível. O que eu queria dizer para você é que você precisa entregar os teus sonhos, os teus projetos nas mãos de Deus. Saiba de uma coisa, ainda que muitas vezes a gente tenha a sensação de que Deus está nos gerando uma certa frustração porque aquilo que a gente gostaria de acontecer não aconteceu, é preciso que a gente tenha em mente que Deus sempre sabe melhor para nós. Via de regra, as nossas escolhas são movidas por emoção ou muitas vezes por um racionalismo endurecido, inflexível, sem sensibilidade. Deus tem a medida certa da razão e da sensibilidade. Portanto, sempre que Deus conduz a nossa vida, Ele vai conduzir para algo duradouro. Ele vai nos dar na medida certa daquilo que a gente precisa. Eu gostaria de, nessa manhã, convidar você para que Deus possa conduzir a tua vida, para que você aprenda cada vez mais, pedir para que Deus conduza a sua vida profissional, a sua vida emocional, os seus relacionamentos interpessoais, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Se você assim o fizer, você vai ver que você vai ser uma pessoa muito mais feliz do que você tem sido até aqui. Deus quer o melhor para cada um de nós. Portanto, entrega a tua vida para Ele, entrega o teu coração para Ele, entrega os teus sonhos, os teus projetos para Ele, porque Ele tem um único objetivo de fazer com que você seja uma pessoa feliz. Por isso, eu desejo que vocês tenham um ótimo dia e que vocês possam viver isso na vida de vocês. Tenham todos uma terça-feira muito especial. Que Deus abençoe todos vocês.